Perfil teológico Dietrich Bonhoeffer, um importantíssimo teólogo alemão que viveu na primeira metade do século XX e que todos nós deveríamos conhecer não só a sua obra, como a sua vida, que foi uma vida engajada, uma vida coerente com aquilo que acreditava, apesar de todos os riscos que as suas escolhas e opções lhe colocou. Fique até o final desse vídeo porque hoje nós temos um sorteio muito especial e você vai saber como concorrer a esse prêmio bem legal. E também eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, caso não tenha feito isso antes, e ativar as notificações para você ficar sabendo toda vez que nós postarmos um vídeo novo sobre teologia, sobre as frases teológicas mais curtidas do Instagram, sobre espiritualidade, história da igreja e muito mais. Bom, vamos falar sobre Dietrich Bonhoeffer. Existem muitas obras desse grande teólogo já traduzidas para o português, especialmente pela editora Sinodal, que logo eu vou mostrar algumas dessas referências para você acompanhar e conhecer. O Bonhoeffer foi um teólogo que nasceu em 1906 na Alemanha. Ele era filho de um psiquiatra alemão e membro de uma família tradicionalmente luterana. Bonhoeffer, desde muito novo, se sentia vocacionado ao ministério pastoral, ao serviço pastoral e também despertado para estudar teologia. Fez a sua formação teológica e logo se tornou pastor e se tornou professor de teologia e um professor dos mais importantes do seu tempo. Bonhoeffer foi muito ativo nas causas ecumênicas da igreja, até porque ele entendeu que uma igreja muito institucionalizada e distante da sociedade se tornaria cada vez mais obsoleta, principalmente naquele período em que a sociedade europeia estava vivendo. Bonhoeffer estava entendendo que era necessário um cristianismo não religioso, no sentido de que fosse um cristianismo que não se conformasse apenas com a instituição religiosa, com as paredes religiosas, que apenas desse respostas desencarnadas com a vida real da sociedade, mas que fosse muito mais aberto à sociedade, ao diálogo e muito mais engajado nas questões políticas e sociais, e que o cristianismo só poderia ser de fato relevante se ele desse um testemunho de fé muito mais do que discursos religiosos. O Bonhoeffer foi um dos primeiros teólogos a perceber o perigo que era o nazismo, aquele movimento de extrema-direita nacionalista que ascendeu ao poder na Alemanha no início de 1933. Alguns líderes e igrejas só perceberam que o nazismo era perigoso quando estourou a Segunda Guerra Mundial em 1939. Mas logo no início, Bonhoeffer foi um dos que estiveram muito ligados a aqueles movimentos nazistas, a tentativa de amordaçar a igreja, de tirar a liberdade da igreja, de querer fazer com que os pastores fizessem saudações nazistas e assinassem um compromisso de obediência ao nazismo. E Bonhoeffer entendia que a igreja só podia ser igreja se ela fosse livre, porque toda vez que a igreja se alia a um projeto político de Estado, ela perde a sua liberdade e, consequentemente, ela não tem mais condições de ser de fato igreja e de assumir a sua voz profética na sociedade, no mundo no qual ela está inserido. Bonhoeffer teve muita coragem na sua oposição ao nazismo, coragem que lhe custou a vida. O Bonhoeffer fez discursos no rádio, foi um dos principais proponentes da igreja confessional, que foi uma oposição ao nazismo, e teve muitas perseguições ao longo da sua vida, tanto que teve pronunciamentos no rádio interrompidos antes de chegar ao fim, teve que fugir da Alemanha, passou um tempo nos Estados Unidos, na Suécia, até que ele toma uma atitude muito corajosa e muito coerente com aquilo que ele defendia na sua vida. Bonhoeffer entende que se ele permanecesse distante da Alemanha
no momento em que ela mais precisava de engajamento e de uma fé com pé no chão e coerente, ele seria uma contradição de tudo aquilo que que ele havia ensinado e acreditado. E mesmo ciente dos riscos aos quais ele estava exposto, Bonhoeffer volta para a Alemanha porque entende que era o mais correto a se fazer naquele período. E ele acaba fazendo parte de um atentado que tinha como objetivo eliminar Hitler. É claro que ele nunca desejou isso, nunca sonhou com isso, e foi um caso que ele considerou de extrema necessidade, porque na sua ética ele desenvolve o conceito de que era melhor, ou pelo menos era menos pior, fazer o mal do que ser o mal. E ele entende naquele momento que Hitler era o mal, mais do que fazer o mal, Hitler era o mal, porque era um mal que estava vitimando milhares e milhares de alemães e milhões de pessoas, não só na própria Alemanha, como ao redor do mundo, como consequência das suas políticas de invasão a outros países, de dominação, de eliminação do que era diferente, do que tinha posicionamentos políticos diferentes, do que tinha, entre aspas, raça diferente da raça ariana, de milhões de judeus que foram eliminados pelo sistema nazista. Só que aquele plano, assim como outros, deu errado e Bonhoeffer foi um dos presos em consequência daquilo. Foi preso no dia 5 de abril de 1933, de 1943, já na reta final daquele período de guerra, né, de Segunda Guerra Mundial, e foi executado 2 anos depois, no dia 9 de abril de 1945, poucas semanas antes do término da guerra e do sistema nazista na Alemanha. Bonhoeffer foi enforcado e é interessante que no dia em que ele foi enforcado, o seu algoz lhe disse: "Então, pastor, é chegado o fim." E Bonhoeffer olhou para a forca que lhe esperava e lhe disse: "Não, esse não é o fim, é apenas um novo começo." Bonhoeffer foi uma pessoa extremamente corajosa, que morreu com menos de 40 anos de idade, enforcado pelo regime nazista, mas que mesmo em tão pouco tempo deixou uma história de vida muito relevante, corajosa, e também uma obra vasta e de grande relevância para todos nós. Eu quero, por exemplo, mostrar a vocês algumas coisas de Bonhoeffer para você entender um pouco melhor esse teólogo. Esse filme, Bonhoeffer, o Agente da Graça, é um filme, um DVD, que você pode adquirir, um filme bem feito, bem produzido, o ator, inclusive, se parece fisicamente com Bonhoeffer, e mostra bastante da sua vida e nos dá uma visão geral muito interessante sobre a vida desse grande teólogo alemão. Outras obras que eu quero mostrar a você, esse livro, Bonhoeffer, o Mártir, da editora Vida, escrito por Craig Slane. É um vídeo em que mostra Bonhoeffer como um possível mártir da fé cristã em tempos contemporâneos. Vale a pena você ler e conhecer essa obra. Também tem a sua obra Ética, de Dietrich Bonhoeffer, da editora Sinodal, né, traduzido em português, uma boa tradução da Igreja Luterana, da Sinodal, que é uma editora luterana. Também essa obra que é Resistência e Submissão, são cartas, é uma obra volumosa, e são cartas que o Bonhoeffer troca com amigos, com a sua noiva, com seus pais, né, com a igreja, durante os 2 anos em que esteve preso. É uma obra dramática, né? Bonhoeffer em alguns momentos tem esperança, em outros momentos percebe que a morte é iminente e assim por diante. Tem um outro livro que é um dos principais dele, traduzido para o português apenas como O Discipulado, que eu não sei que fim levou o que eu tinha, mas é uma das principais obras do Bonhoeffer, chamado O Discipulado, no original se chama O Preço do Discipulado. Ele entende que a graça nos alcança de modo gratuito, porém a graça não foi de graça para aquele que nos garante esse favor imerecido, né? E que o discipulado não é apenas receber a graça de modo passivo, mas ele nos envolve, o discipulado nos compromete integralmente em nossa vida.
E tem um outro livro que este vai estar disponível para um sorteio que nós vamos fazer aqui no nosso canal, que é esse aqui, ó, Vida em Comunhão, da editora Sinodal. Este volume está disponível para um sorteio que nós vamos fazer. Assim que esse vídeo alcançar pelo menos 120 curtidas, 120 likes aqui no nosso canal, eu vou sortear esse livro. Então vai lá nos comentários desse vídeo, depois de dar a sua curtida e de se inscrever no nosso canal, você vai lá nos comentários e coloque o seu nome e um contato para que a gente possa falar com você, caso você seja o sorteado, de preferência um e-mail ou então um perfil de uma rede social sua. Quando esse vídeo chegar a 120 curtidas, nós vamos sortear um dos comentários esse livro aqui, ó, Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer. Então, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, porque tem que ser um inscrito para concorrer a esse livro, e coloque lá no comentário o seu nome, a cidade da onde você está falando, postando, e coloque lá ou um e-mail ou um perfil numa rede social para que a gente possa fazer contato com você e enviar esse livro para você, caso você seja o sorteado. Mas lembrando, tem que ter pelo menos 120 curtidas e tem que ser inscrito no nosso canal, ok? E deixe o seu comentário lá nos comentários desse vídeo para que a gente possa entrar em contato com você. Fique atento que em breve teremos vídeos novos, perfis teológicos novos, teremos vídeos de espiritualidade, a série de dualismo continua. Se inscreva em nosso canal caso você ainda não tenha feito isso, ative as notificações e fique sabendo toda vez que tiver algo novo. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima oportunidade.